Então, irmãos, quando eu recebi esse convite de compartilhar com vocês a palavra de Deus sobre oração, me veio um tema ao meu coração, à minha mente, que diz assim: a importância da oração na vida do crente. Se você gosta de notar, anote isso. A importância da oração na vida do crente. Irmãos, devido aos testemunhos que a gente tem ouvido, eu mesmo, a minha vida, juntamente com a minha esposa, o nosso testemunho é um testemunho vivo, e muitos daqui participaram do nosso testemunho, sabe, o quanto Deus foi e tem sido maravilhoso na nossa vida, passamos por dificuldades extremas, mas o nosso Deus nunca nos abandonou, sempre esteve conosco e sempre nos deu a vitória. E com isso, irmãos, eu aprendi uma coisa. Deus colocou no meu coração essa frase: a oração é um elo permanente de comunicação que nos conecta a Deus. Se você gosta de notar, anote isso. A oração, ele é um elo permanente de comunicação que nos conecta a Deus. Ou seja, não tem como o crente viver sem orar, porque a oração, ela é um elo permanente de comunicação. Não tem como nós convivermos com Deus sem orar. A oração, por ela ser esse elo permanente de comunicação, ela nos sacia, ela nos ajuda, ela nos conecta ao Criador. É necessário que todos nós oremos. A Bíblia Sagrada nos apresenta exatamente assim, A oração é o meio que os filhos de Deus manifestam gratidão, entrega de seus anseios, as suas inquietações, entrega do seu louvor, adoração, confissão e intercessão. Olha que coisa maravilhosa. A oração é o meio que os filhos de Deus manifestam gratidão, entrega de seus anseios, inquietações, louvor, adoração, confissão e intercessão. Tudo isso nós conseguimos fazer por meio da oração, Quando nós estamos louvando aqui, adorando ao Senhor, é a nossa oração. Irmãos, o mal do século na vida humana nos dias de hoje, para mim tem sido sem dúvida a ansiedade, que tem levado a muitos a adoecerem a alma com as suas síndromes. Hoje nós ouvimos: eu tive um ataque ou uma síndrome do pânico, a síndrome não sei do que, a síndrome daquilo, e tudo está ligado à ansiedade. E a oração, nós vamos ver aqui, nós vamos decorrer alguns versículos bíblicos, nós vamos ver que a oração é o melhor veículo, é a melhor ação que nós podemos ter para vencer estas questões da alma. A oração, ela é o melhor e eficaz. Posso dizer, irmãos, não tenho nada contra a psicologia, ao psicólogo, você ir ao psicólogo ou a um psiquiatra, não tenho nada contra. Mas eu posso te dizer uma coisa, sim, de todo o meu coração, e afirmar a você: se você se propor a uma vida de devoção e oração, você vai até esquecer da consulta que você tinha marcado com o psicólogo. Acredite nisso. Se nós praticarmos a oração de todo o nosso coração, e não só isso, a oração fazer parte da sua vida diária,
assim como você tem que comer 3 vezes por dia, se a oração fizer parte da sua vida diária, com certeza, eu posso te afirmar que você não vai precisar de ir a um psicólogo ou a um psiquiatra. Mas, é assim como os discípulos questionaram Jesus sobre o casamento, não é? Do divórcio. Aí Jesus acabou dizendo para eles: olha, vocês estão reclamando aí, querendo saber sobre isso por causa da lei de Moisés, foi criada por causa da dureza dos vossos corações. Então Deus, com a sua infinita misericórdia e amor, Ele permite a medicina nos ajudar, não é? Principalmente na parte de psicologia e de psiquiatria, para ajudar a nossa alma. Mas a oração, ela é eficaz. Porque a oração, você vai separar um lugar aonde você vai falar com Deus. É conforme aquele cântico que a gente sempre canta, né? Vocês gostam, o Sérgio gosta muito de cantar, né? Falar com Deus é um privilégio e abrir a alma ao Criador. Não é isso que você faz quando você senta lá na mesa, lá na cadeira do psicólogo? Então, quando você ora, quando você abre o seu coração, quando você chora, quando você fala com Deus, a sua alma sossega. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 25 e ao verso 34 nós vamos ler. Antes de nós lermos, olha que interessante, a falta desse elo permanente da comunicação, ou seja, conexão com Deus, por meio da oração, tem levado muitos crentes ao desânimo e à falta de confiança em Deus. Olha que interessante, a falta desse elo permanente de comunicação, ou seja, essa conexão com Deus, por meio da oração, tem levado a muitos a desanimar. Tem levado a muitos a perder a confiança em Deus. E nós vemos, irmãos, no decorrer da história bíblica, muitos homens de Deus, viram a grande mão de Deus a trabalhar ao seu favor, e muitos, devido às circunstâncias, deixaram de confiar no Senhor. Então nós precisamos realmente nos recompor, voltar a esse exercício da oração, essa prática da oração, porque ela é um elo permanente de comunicação com o nosso Deus. Abriram aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, olha o que o Senhor Jesus nos fala. Sobre a preocupação da vida. Muitos de nós conhecemos essa passagem, mas é engraçado que no finalzinho Jesus ele dá uma direção em relação a essa passagem, ou em relação a esse evento que muitos de nós passamos no nosso dia a dia. Jesus diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto aos que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão,
em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos, ou seja, aqueles que não me conhecem, é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Sendo assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia o seu próprio mal. Então nós vemos, irmãos, Jesus aqui dando uma direção para os seus discípulos. Porque os discípulos, quando começaram a seguir a Jesus, a Bíblia relata que eles largaram tudo, deixaram tudo para seguir a Jesus. E irmãos, e quando nós deixamos tudo é tudo, né? Emprego, atividade, né? Tudo aquilo que eles faziam de corriqueiro na vida deles, eles deixaram. E com certeza a preocupação começou a bater a porta. Talvez alguém da família chegou para eles e disse: e agora, como é que vai ser? Como é que vai fazer? Você deixou o trabalho, você deixou de pescar, era o nosso pão de cada dia. Não sei, talvez algum deles ouviram isso. Mas Jesus, percebendo, né, a inquietação deles, porque nós também sentimos e fazemos a mesma coisa, nós ficamos inquietos, principalmente nós homens, né, Felipe? A gente começa a ficar inquieto quando situações começam a se apresentar a nós. E Jesus, ele percebendo isso, por ser o Senhor, o Deus que conhece todas as coisas, aquele que se preocupa conosco, aquele que diz: é bom me servir, é bom confiar em mim, é bom você atravessar o outro lado, e ainda que esteja em tempestade, mas saber que eu estou com você, é bom para nós. Isso, irmãos, nos faz caminhar um pouco mais. Quando nós estamos por meio de lutas, tribulações, sabermos, ter a confiança e a certeza que Deus está conosco. E aí, nós vemos nessa história, Jesus aqui começando a dizer para eles: por que vocês estão assim? Não fiquem assim. Não façam ou não andem assim. Porque ele faz uma comparação, ele fala: ó, os pagãos, ou seja, aquelas pessoas que não me conhecem como vocês me conhecem, elas que fazem assim. E pode ver, irmãos, façam uma reflexão. Quando nós não conhecíamos a Jesus, nós vivíamos assim, de forma até inconsciente, sempre preocupados, sempre ansiosos pelaquilo que vestir, pelaquilo que comer. Mas Jesus, ele fala aqui, ó: o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós sabemos, ou entendemos e temos a convicção de que Deus sabe do que precisamos. Deus sabe que você precisa da cura, Deus sabe que você precisa desse trabalho, Deus sabe que você precisa desse sustento, Deus sabe que você precisa. Sim ou não? Com certeza. Esse é o Deus a qual nós servimos.
Ele sabe. Se Ele sabe, logo eu descanso. Por isso que o próprio Deus continua a nos dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Precisamos, irmãos, ter a quietude dentro de nós, do nosso coração, saber que Deus está no controle, Deus está fazendo, Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está agindo, Ele não dorme, Ele não dormita. Sabia, irmãos, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando ao nosso favor. Você sabia que toda manhã que você acorda, abre os olhos, lembra que o fôlego de vida está em você? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E tudo isso, irmãos, nós temos que colocar em oração. Ao levantar de manhã, nos ajoelhar, agradecer ali ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia esta manhã se renovou ao meu favor. Obrigado, Senhor, porque enquanto estava dormindo, o Senhor estava trabalhando ao meu favor. Quando eu e você começa a fazer isso em oração, você vai lembrar de uma oração que Davi fez: quem é o homem, ó Deus, para que tanto te preocupes? Irmãos, você e eu é tão importante para o Senhor, que enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando ao seu favor. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que nos amou de tal maneira que não poupou o seu próprio filho. Que Deus é esse? Que criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele, e eu e você somos imagem e semelhança dEle. Então, quando nós começamos a trazer isso à nossa memória, pode ver que está nascendo alguma coisa dentro de você aí. Na verdade, já nasceu. Por que nós temos que ler a palavra? Por que temos que orar? Por que temos que louvar? Por que temos que adorar? Porque Deus é merecedor de tudo isso. Sim, mas quando nós fazemos, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele desce e compartilha conosco o seu amor. Irmãos, é tão gostoso quando nós começamos a ser envolvidos pela presença de Deus. O próprio Jesus, quando Ele foi subir aos céus, Ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Irmãos, e ali quando o poder de Deus desceu, ou seja, a presença de Deus desceu naquele lugar, eles foram cheios do poder e da glória de Deus. Esse Deus não mudou. Através da oração, através desse elo permanente de comunicação, essa conexão com Deus, Deus não fica lá em cima observando, Ele desce. Mas como isso, pastor? Não sei, pergunte quando você estiver lá na glória. Mas Ele desce, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de comunicação, é um Deus de intimidade. Ele não está longe, Ele não está lá no céu a trilhões e trilhões e milhões de quilômetros longe de nós. Ele está aqui. E isso é maravilhoso sabermos disso, mas é só por meio da fé. Como pode o Criador de todas as coisas estar aqui? Parece até ser um chavão de crente isso, mas Ele está. O próprio Jesus disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E aí, meu querido, o que você e eu faz com isso?
não tem como nós temermos, porque o Senhor está conosco. Jesus, por isso que Jesus disse para os seus discípulos: homens de pequena fé. Jesus ali na tempestade estava no barco, dormindo, descansando. E os discípulos apavorados. E Jesus vem, é acordado, né? E Jesus vem, acalma aquela tempestade, aquele mar. E eles perguntam: quem é este? Uau! Você já imaginou, você que é pai, o seu filho chegar para você e perguntar: quem é você? Como que você se sentiria? Aquela pessoa que você tanto ama, chegar, acordar, abrir os olhos e falar assim: quem é você? Jesus andava com eles, fazia milagres e prodígios, mas eles ainda não conheciam Jesus. Ao ponto de perguntarem: quem é este que até o mar e os ventos, eles se aquietam? Esse é o nosso Salvador. Esse é aquele a qual você abriu a sua vida, entregou a sua vida. É Jesus. Aonde Ele está? Aqui. Ele mudou? Não. Ele continua fazendo milagres? Sim. Ele diz sim, mas esse Jesus também diz não. A porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a que Ele fecha, ninguém abre. Esse é o nosso Deus. E o que Ele faz é bem feito, é perfeito. Irmãos, eu conheci um irmão que me trouxe uma palavra que, sabe aquela palavra rema, que quando você ouve, você cata ela, guarda ela e fala: isso aqui é para mim. E era uma pessoa que estava angustiada, estava com problemas, né, cotidianos aí da vida. Mas ele falou que foi conversar com um pastor amigo dele, e o pastor amigo dele falou assim: querido, tem pessoas que estão na permissão de Deus e outras estão na direção de Deus. Quando eu e você fazemos coisas, irmãos, que está na permissão de Deus, quem é essa pessoa? Sabe aquela pessoa que fica pedindo, até o ponto que Deus fala: tá bom, vai lá. Isso é permissão. Só que aí depois você tem o peso dessa petição. Sabe aquele irmão que pede uma BMW? Eu quero uma BMW, 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 eu quero uma BMW. Aí Deus, de tanto ele insistir, Deus permite. Só que aí quando ele vai pagar o seguro da BMW, quando ele vai fazer a manutenção da BMW, aí ele começa a chorar, né? Essa é a permissão. Agora, quando você está na direção, Deus abre as portas, Deus providencia tudo. Por quê? Porque Deus te deu a direção. Um exemplo: Davi estava na direção? Sim. E Saul estava na direção? Não, ele estava na permissão. Então nós começamos a analisar isso, perceber isso, nós vemos: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor está à frente, faz conforme a tua vontade. Aí eu preciso descansar em oração. E a oração nos leva sempre a agradecer a Deus em todo tempo. Em todo tempo. Olha que interessante, abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Apóstolo Paulo, ele reforça essa advertência à igreja de Filipenses sobre o não andar ansiosos. Filipenses
que eu tenho que brigar com... mas não tem problema, tá bom. a gente vamos brigar. Filipenses capítulo 4. Só foi o Mateus desligar, eu achei. Filipenses capítulo 4, verso 6. Que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É fácil isso? É fácil isso, nós pormos em prática isso? Não. Por que não? Porque a gente tem que praticar a oração. Nós temos que colocar tudo pela oração e súplica e com ações de graça. Apresentando sempre ao Senhor os nossos pedidos. A persistência da oração. Jesus nos mostra a importância de orarmos sempre e nunca desanimarmos. Nos conta uma parábola para o entendimento melhor sobre a persistência da oração. E quando ele voltar, nos encontrar assim. Vamos ler lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 7, que Jesus conta a parábola para os seus discípulos sobre uma viúva persistente. É uma parábola, tá, irmãos? É uma história que Jesus está contando para que eles ali tenham um entendimento do que Jesus quer dizer. Então vamos lá, olha, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha o objetivo da parábola. Qual que era o objetivo? Mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aí ele vai contar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, eu vou fazê-la justiça, para que ele não venha mais me importunar. Aí o Senhor, depois de ter contado essa parábola, ele continuou, olhando para os seus discípulos, e disse: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aqui Jesus ele conta uma parábola para mostrar para eles que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Irmãos, isso aqui é para nós. Nós devemos orar sempre e não desanimar até que Jesus venha buscar a sua igreja. Então nós não devemos desanimar. Por isso que nós precisamos uns dos outros.
Por isso que nós precisamos das orações uns dos outros. Por isso que nós precisamos compartilhar as nossas dificuldades para orarmos uns pelos outros. Porque nós temos que fazer isso sem desanimar até que Jesus volte. Porque Jesus ele conta essa parábola aqui dessa mulher insistente, mas depois ele fala no verso 7: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ou seja, o Deus a qual vocês servem, Ele não vai fazer justiça a vocês? O Deus a qual vocês chamam de Pai, a qual Ele os adotou como filho, Ele não vai fazer justiça a vocês? O Deus a qual deu o seu Filho por vocês, que ama vocês de tal maneira, acaso Ele não vai fazer isso por vocês? É uma pergunta que Jesus está fazendo, e uma afirmação. E Ele ainda diz assim, continuará a fazer vocês esperar? Eu lhes digo, olha aqui, Jesus afirmando, esse é o Senhor a qual eu e você serve. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Tá bom para a sua alma isso? Tá bom para a sua alma isso? Dá para você dizer para a sua alma: ei, aquieta-te, alma. Nós ainda louvaremos o Senhor. Irmãos, nós somos perseguidos por várias situações e coisas, enfermidades, males, perseguições, um monte de coisa. Somos, sim. Não foi porque você veio para Jesus que isso não vai acontecer com você. Mas uma coisa nós temos certeza e convicção: Ele está conosco. E aí, que é aqui que me chama a atenção. Com tudo isso que nós ouvimos, com tudo isso que Jesus está nos dizendo, quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar nós assim? Assim como? Orando, sem desanimar, orando sem cessar. Irmãos, eu quero contar um testemunho aqui. E eu acho que para vocês cai muito bem, né? Para alguns irmãos que não me conhecem, vão ficar sabendo, né? Mas para os irmãos que me conhecem, cai muito bem, né? Nós viemos caminhando há muitos anos, não é? Ali na Batista do Povo, uma bênção. Foi um tempo maravilhoso e tremendo que Deus nos proporcionou à cidade de Taubaté. Eu vejo a carinha de muitos irmãos aqui, eu vejo a obra que Deus fez. O Paulinho, por exemplo, lembra que começou pelo seu filho, o Kaique, a qual eu tive o prazer de pastorear aquele jovem. E foi através dele, o Paulinho está aqui, servindo ao Senhor. Mas, irmãos, dentro de todo aquele tempo que a gente viveu, eu nunca imaginava que Deus ia fazer o que fez comigo, de me levar para um outro país. E foi até por intermédio do pastor Edmar. E nós chegamos no Canadá, o pastor Edmar, de tanto me convidar, vem me ajudar, a gente está pegando uma igreja aqui que o pastor foi embora, vem me ajudar, e eu sei que aí Deus moveu-se. Irmãos, foi assim, no estralar de dedo eu estava lá, e não aconteceu essa ajuda, toda essa coisa que a gente tinha pensado que Deus ia fazer, não aconteceu. Mas eu fui também com o objetivo de estudar no Canadá.
Fiz toda a documentação de estudo, foi a minha esposa. Deus abriu assim as portas de uma forma assim milagrosa, irmãos, milagrosa. É tanto que quando a gente foi tirar o visto, eu tirei o visto do Canadá e dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, o cara só faltou falar assim para mim: poxa, demorou, hein, para vocês virem, né? E é uma dificuldade para tirar um visto dos Estados Unidos, né? Mas ele só faltou falar isso. Porque nos Estados Unidos você tem que fazer entrevista, né? Mas enfim, fomos lá para o Canadá. Chegamos lá, né? Aí eu comecei a estudar. Eu estava igual um cego em tiroteio lá, né? Estava mais perdido do que cego em tiroteio. Mas fui. E não deu certo o estudo por conta de que eles me falaram um valor e depois cheguei lá, era um valor que eu tinha que vender um apartamento aqui, só para vocês terem ideia, né? Aí eu falei: não, isso daí também não, né? Aí também não dá, né, Senhor? Aí também, né? Aí eu fiquei ali orando na dispensação, aquele pastor Edmar acabou não dando certo ali o trabalho. E aí eu já estava preparando minhas malas para voltar para o Brasil. Falei: tudo certo, eu volto para o Brasil e me recomponho novamente e vou ver o que eu vou fazer, né? Aí eu e minha esposa, só nós dois, nos juntamos para orar por 7 dias, orar e jejuar 7 dias. E eu e minha esposa ali no propósito. E qual que era a nossa oração? Senhor, nós não temos dúvida de que o Senhor nos trouxe até esse país. Nós não temos dúvida por conta do que o Senhor fez e da forma que foi. Então, Senhor, a nossa vida agora está nas Tuas mãos. E nos dê a direção. Se tem um propósito aqui, faz-nos compreender. Se não, nós retornaremos tranquilamente para o Brasil, sem problema nenhum. E nessa pegada, nessa oração, jejum e oração, 7 dias. Depois de 7 dias de oração, estou contando esse testemunho para vocês verem como é importante a oração e o jejum junto. Aí fica mais poderoso ainda. Mas não é jejum de Coca-Cola não, viu, gente? E nem de salgadinho, né? É jejum mesmo. E aí nós oramos. Depois de 7 dias de jejum e oração, nós entregamos ali o propósito. Irmãos, veio um pastor que mal a gente conhecia. Um pastor... A minha esposa não conhecia. Eu conhecia de que eu tomei um café uma vez perdida lá com ele, lá com o pastor Edmar lá, né? Um pastor, uma benção, pastor Isaac, pastor português. Um homem, um desafio assim para evangelização tremendo. Ele nos procurou. Na verdade, ele me procurou. Queria conversar comigo. Aí eu falei: pois não, pastor. Ele falou: estive orando e Deus me colocou no meu coração. Irmãos, ele só faltou falar assim: eu estive orando e Deus me mostrou você. Mas porque era um batista, né? Então, sabe como que é batista, né? O batista é uma benção. E ele falou: eu estive orando e Deus me levou a falar com você. Irmão, eu estou passando por uma necessidade muito grande aqui, a igreja. Está vindo muito brasileiro para essa igreja. Tem os portugueses e eu tenho que cuidar dos canadenses aqui. Eu não estou aguentando. O irmão toparia me ajudar? Por 6 meses? Irmão, ali na hora meu coração... Sabe quando seu coração aquece? Mas sabe aquela aquecida que você quer dar uns glória, quer falar em línguas estranhas, mas aí você está de frente para um pastor batista? Aí ele vai até desistir, não é? Aí eu falei para ele assim, falei: pastor, nós estamos na dispensação de Deus, nós estamos na direção de Deus, o que Deus nos direcionar, eis-me aqui.
Aí ele falou, eu vou falar com a igreja, né? Que aí sabe que batista, né, tem votação, né? Aí eu vou falar com a igreja e tal, o pastor pode um dia lá pregar lá? Eu falei, vou sim. Fui lá pregar, aí teve a votação, ele chegou e falou assim, pastor, a igreja, ela concordou unanimemente para você nos ajudar na língua portuguesa. Vocês não sabiam disso, né? Não, né? Então agora vocês estão sabendo, né? Está gravando, né? Oh my God. E aí eu falei assim, tá bom, pastor, nós aceitamos. Irmãos, até então as coisas não estavam acontecendo lá. Estava tudo certo para a gente voltar mesmo. Minha vida estava na mala. Irmãos, quando eu disse sim, as portas se escancararam. Irmãos, aluguel lá era a coisa mais difícil na época. Estava muito difícil arrumar aluguel. Aí foi assim, ó. A coisa foi fluindo. A Larissa, tadinha, não sabia se ia lá para nos ver ou se a gente ia voltar para a gente se ver, porque ela estava na Argentina. Irmãos, até passagem para o Natal, que é a coisa mais difícil, né, por causa que é muita, conseguimos para Larissa estar conosco lá. As coisas assim se abriram, as portas se escancararam. Deus, quando entra no negócio, quando está na direção, você não tem peso da permissão. Há um mistério aí. Quando você está na direção de Deus, você não carrega peso da permissão. É um mistério, viu? Guardem isso. Quando você fica insistindo muito, Deus permite, mas aí você carrega o peso da permissão. Agora, quando você está na direção, Deus está à frente, abrindo o mar. E você passando. E aí nós, irmãos, foi uma bênção. Foi um tempo tremendo e maravilhoso na vida minha e da minha esposa. Mas tem um detalhe. Quando a gente começou esse trabalho, tinha umas irmãs portuguesas que oravam toda terça e quinta-feira na igreja. O que eu fiz? Comecei eu e minha esposa a ir toda terça-feira e quinta-feira de manhã na igreja orar. Era na neve, no calor, no frio, estávamos nós lá. Irmãos, essa igreja começou a crescer. E Deus começou a mandar brasileiro. Irmãos, essa igreja de 40 pessoas, 60 membros, uma coisa assim, né, foi para 130, 140 membros. Uma coisa que meio que inédita no Canadá. Mas foi por causa de mim? Foi por causa da oração persistente toda manhã. Irmãos, as portuguesas a gente orava, irmãos, e o fogo caía lá, viu? Só que era um fogo secreto, né? Porque tinha pouco lá, né? Era uma igreja batista, mas o fogo caía, ele entrava pela janela assim, e era um fogo tremendo. Era ou não era, Di? E Deus começou a fazer coisas maravilhosas naquela igreja. Tudo por causa da oração. Então a oração, irmãos, ela move a mão de Deus. Agora, existe um trabalho, né? Existe um esforço da nossa parte. Porque orar, irmãos, está certo? Já é 8h17? É isso mesmo? My goodness, era até as 8, né? Então já vou encerrar. Desculpa, irmãos. Porque lá eu tinha que pregar em 30 minutos. Né? E eu aprendi a pregar em 30 minutos. Mas como vocês me deixam muito à vontade, eu estou perdendo esse negócio de 30 minutos. Né? Vocês estão me desacostumando novamente. Né? Meu Deus. Mas
Esse elo permanente, irmãos, a oração é a vontade de Deus. Abra em 1 Tessalonicenses 5 e 17. 1 Tessalonicenses 5 e 17. Quem abriu aí, lê para mim em voz alta, por gentileza. Eu já estou terminando. Ah, está ali? Pode ler, Sérgio. Lê ali, por favor. Orem continuamente. Amém. Glória a Deus. Só isso? Tá bom para você? Tá bom para você, irmãos? Orem continuamente, né? Dependendo sempre, confiando naquele que pode tudo fazer. A oração também nos conecta aos irmãos. O apóstolo Paulo nos deixa claro isso ao escrever a carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 3 ao 13. Diz assim, Colossenses 1, 3 ao 13. Onde que está? Está ali? Não. Lê aí, por favor, alguém. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Está vendo, irmãos? A oração também nos conecta aos irmãos. Apóstolo Paulo aqui, não só na carta de Colossenses, mas todas as cartas, ele agradece muito, muito a Deus pela vida dos irmãos. E realmente, quando nós estamos em comunhão, aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar onde você se sente acolhido em oração. Aqui onde nós choramos uns pelos outros. Né? Aqui é onde nós clamamos uns pelos outros. Deus tem piedade, tem misericórdia da vida daquele meu irmão. A oração, irmãos, também nos une, nos faz chorar, nos faz nos abraçar. Né? Por isso que muitas das vezes nós convidamos a igreja para estar em oração juntos, fazendo o propósito de jejum juntos, para tal finalidade que Deus coloca no coração do líder. Irmãos, encerrando, nossa, eu tinha mais coisas aqui para falar, mas se a oração ela é um elo permanente de comunicação que nos conecta a Deus, então muitos de nós não estamos aplicando isso no nosso casamento, no nosso relacionamento. Irmãos, agora aqui, praticando a oração no dia a dia da família, na família. Muitos casais me procuravam, ou me procuram, a mim e a minha esposa, com problemas no casamento. Sabe qual é a primeira pergunta, pastor, que eu faço? Vocês oram junto? E sabe qual é a resposta? Não. Está aí o problema. O problema está em não orar juntos. Muitos pais também vêm e nos procuram com problemas com seus filhos. A pergunta que nós fazemos: vocês oram com seus filhos ou por seus filhos? Por seus filhos muitos oram, mas com seus filhos poucos oram. Olha o que a oração, irmãos, promove na família. Namorados, muitos também já procuraram a mim e minha esposa sobre relacionamento de namoro. A primeira pergunta que eu faço: vocês oram juntos? Irmãos, incrível, não oramos. O problema está aí. O problema está aí. Muitas igrejas que não crescem, por quê? Porque os irmãos não oram juntos. A sua dor, Paulo, tem que ser a minha dor tem que ser a sua. Nós temos que entender isso. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. A Bíblia não diz para a gente chorar com os que estão se alegrando e não se alegrar, né, com os que estão chorando. Está chorando? Vou chorar. Está se alegrando? Vou me alegrar. É assim. Então você vê o poder da oração? Olha que interessante. Como que a oração, ela faz parte da vida do cristão. Não tem como nós servirmos a Deus,
ter comunhão com Deus sem a oração. Você pode ficar em pé?